No coração de Minas Gerais, cercada por montanhas silenciosas e vegetação densa, repousa a pacata cidade de Córrego d'Anta. Com pouco mais de 4.000 habitantes, a cidade mantém o ar de um Brasil antigo. Ruas de paralelepípedo, igrejas barrocas e uma população que vive do café e da pecuária. Mas entre as matas que cercam a cidade, existe uma construção esquecida pelo tempo. O que restou de um engenho de cana do século XIX, hoje conhecido por todos como a Casa do Engenho Maldito. Poucos se atrevem a se aproximar dela, mesmo durante o dia, e ninguém ousa entrar à noite. A origem do engenho. A história começa em 1887, um ano antes da abolição da escravidão no Brasil. O engenho foi construído por um fazendeiro chamado Joaquim Ribeiro dos Anjos, um homem conhecido por sua frieza, crueldade e ambição. Diziam que ele fizera fortuna às custas de trabalho escravo, mantendo dezenas de cativos, mesmo após o fim oficial da escravidão, escondidos em senzalas subterrâneas, para que o império não os encontrasse. Além de cruel, Joaquim era supersticioso. Acreditava que forças ocultas podiam protegê-lo de seus inimigos e garantir a prosperidade do engenho. Reza a lenda que ele consultava uma mulher que vivia na floresta, chamada apenas de Maria dos Ossos, uma curandeira ou, como alguns diziam, uma bruxa. Segundo relatos antigos, Maria dos Ossos ensinou Joaquim a realizar um ritual de proteção baseado em antigos encantamentos africanos e europeus misturados. O ritual exigia um sacrifício humano, e dizem que Joaquim aceitou o sacrifício e a maldição. No dia 3 de outubro de 1887, um escravo adolescente chamado Elias desapareceu. Era querido por todos os demais cativos por ser bondoso e sorridente, mesmo nas piores condições. Naquela noite, a lua estava encoberta e um silêncio incomum tomava conta da mata. Durante a madrugada, os trabalhadores do engenho ouviram gritos vindos do porão da casa grande, gritos que logo cessaram, e então risos roucos, distantes e absolutamente desumanos. No dia seguinte, o engenho amanheceu cercado por urubus. O corpo de Elias nunca foi encontrado, mas logo após esse dia, a produção de cana triplicou inexplicavelmente. A fazenda prosperou como nunca. Joaquim passou a ostentar sua fortuna, comprando terras vizinhas e contratando homens armados para manter silêncio e afastar curiosos. Mas a maldição viria cobrar seu preço, o declínio. Dizem que os primeiros sinais começaram com os bois. Eles enlouqueciam ao se aproximar da casa grande, estourando cercas, se ferindo sozinhos ou simplesmente caindo mortos, com os olhos esbugalhados e a língua preta, como se tivessem sido envenenados pelo ar. Depois foram os trabalhadores. Um a um, adoeciam de formas estranhas, paralisias súbitas, surtos de loucura, perda da fala e, em alguns casos, combustão espontânea. Isso mesmo. Em 1891, uma mulher chamada Teresa foi encontrada em chamas dentro do curral, com os olhos abertos e sem gritar, como se não sentisse dor alguma. O engenho, antes próspero, foi sendo abandonado. Joaquim tentou contratar novos empregados, mas ninguém aceitava. E os poucos que aceitavam desapareciam em até 2 semanas. No fim daquele mesmo ano, Maria dos Ossos foi encontrada morta na mata, enforcada por cipós que pareciam ter crescido do próprio chão para envolvê-la. E foi aí que começaram os relatos mais perturbadores. Os visitantes da madrugada. Moradores da redondeza começaram a relatar aparições estranhas. Sombras altas com olhos vermelhos que rondavam as janelas das casas. Vozes sussurrando nomes durante a madrugada. Luzes que piscavam do nada, em meio ao breu da mata. E sempre que alguém se aproximava do engenho, sentia uma pressão no peito, como se estivesse afundando em água gelada. A história mais conhecida é a de um tropeiro chamado Vicente, que resolveu passar a noite no engenho durante uma tempestade.
No dia seguinte, foi encontrado nu, enrolado em correntes enferrujadas, com os olhos arrancados e a boca costurada com fios de palha. Sobre seu peito, esculpida com faca, havia uma frase: "A dívida foi paga com atraso." Vicente morreu 2 dias depois, sem dizer uma palavra sequer. O fim de Joaquim Ribeiro dos Anjos desapareceu em 1893. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Um vaqueiro chamado Benedito, último a vê-lo com vida, contou que ouviu uma briga dentro da casa grande, seguida de gritos e depois silêncio. Quando foi verificar, a casa estava vazia. Não havia sinais de arrombamento. Nada havia sido levado. Apenas uma mancha escura no chão do quarto principal. Uma mancha que, segundo dizem, nunca secou. Até hoje. O engenho ficou abandonado desde então. O retorno dos curiosos décadas se passaram. A casa ficou em ruínas, parcialmente engolida pela mata. Mas nos anos 80, um grupo de jovens universitários resolveu explorar o local, movidos por lendas contadas pelos antigos. Levaram câmeras, lanternas e equipamentos de gravação. Passaram a noite no engenho. A fita encontrada dias depois mostra os 5 amigos rindo, acendendo fogueiras e explorando os cômodos. Mas no final da gravação, que dura cerca de 2:13 min, um som começa a dominar o áudio. Um som contínuo, parecido com um canto tribal, intercalado com ruídos agudos, como gritos. A imagem balança, mostra corredores escuros, vultos passando ao fundo. E então, um dos rapazes começa a repetir a mesma frase. "Ele nunca partiu. Ele nunca partiu." A fita termina com uma tela preta e uma respiração ofegante que vai diminuindo até parar. Dos 5 jovens, 3 nunca mais foram vistos. Um deles foi encontrado uma semana depois, nu, tremendo, dentro de um rio. Repetia apenas uma palavra: Elias, Elias, Elias. O quinto, uma moça chamada Priscila, foi internada em Belo Horizonte com diagnóstico de surto psicótico grave. Até onde se sabe, nunca mais falou nada com sentido. Apenas desenha a planta do engenho em folhas de papel várias vezes por dia. A casa hoje. Hoje, a casa do engenho maldito ainda está lá, meia encoberta pela vegetação, tomada por raízes, cipós e árvores de casca escura. Mas quem se aproxima diz que ela parece respirar, que a madeira do alpendre range mesmo sem vento, que vozes infantis sussurram nomes de quem está perto, e que à meia-noite é possível ouvir correntes se arrastando. Nenhuma placa avisa que ali há perigo, nenhuma cerca impede a entrada. Mas os moradores da cidade garantem que quem entra ou não sai ou não volta o mesmo. A prefeitura de Córrego d'Anta nunca assumiu oficialmente que o local é amaldiçoado, mas nos últimos anos proibiu novas construções num raio de 500 metros ao redor do engenho, sob justificativa de preservação ambiental. No entanto, há quem diga que esse cinturão de proteção é, na verdade, um limite sagrado. Um círculo traçado por Maria dos Ossos, com sangue há mais de um século, para manter o que vive dentro do engenho. Contido. Último relato. Em 2019, um grupo de youtubers de Belo Horizonte tentou fazer um vídeo de exploração no local. O canal se chamava Explora Tudo. Eles chegaram a postar um teaser no YouTube mostrando o portão quebrado e a entrada da casa. O vídeo nunca foi publicado. O canal foi apagado dias depois. Mas numa rede obscura de vídeos que circula apenas entre colecionadores, dizem que uma gravação feita por eles vazou. No final, um dos meninos segura a câmera e pergunta: "Você viu aquilo na escada?" Ao que a menina responde: "Não tem escada, esse lado da casa não tem segundo andar." A câmera vira rapidamente e então cai no chão. Fica filmando de lado por alguns segundos, até que uma figura humana aparece. Um homem, alto, com as roupas rasgadas, os olhos completamente negros e um colar de palha no pescoço.
Ele sorri e a imagem congela. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever.